Nós vamos falar um pouquinho hoje do homem de bem. É bem complexo porque nós, com o nosso orgulho, nós costumamos dizer que somos do bem. Mas o homem do bem, ele tem qualidades que nós ainda precisamos aprender um pouquinho. Ele não julga. Ele não fica olhando os defeitos das pessoas. Ele é caridoso, ele é benevolente, ele é paciente. Então, com a sua benevolência, ele não vê defeitos. Ele não vê. Com a sua paciência, ele perdoa de uma maneira muito intensa. Assim como Jesus pediu que perdoássemos, né? A caridade para ele é uma coisa tão natural que ele simplesmente faz a caridade e esquece. Está sempre pronto a ouvir o companheiro que precisa, às vezes, desabafar. E se nós pararmos um pouquinho para pensar, esta é uma caridade maravilhosa, porque há momentos na vida da gente que a gente só precisa ter alguém que nos ouça, que nos dê um pouco do seu tempo. Nós não vamos, fazendo isso, resolver os problemas do mundo, com certeza não. Mas nós vamos ajudar de uma maneira suave, para que aquela pessoa consiga desabafar, se sentir mais leve. Depois disso, com certeza, ele vai ser mais tranquilo para resolver aquilo que o está incomodando. Então, nós precisamos, com essa lição, tentar aprender a sermos realmente do bem, fazermos o bem. Não precisamos saber quem é, o que aquela pessoa faz, qual a crença dela. Não precisamos de nada disso, porque Jesus nos ensinou a fazer o bem a todos. Jesus nunca perguntou às pessoas que o procuravam qual era a crença dela. Nunca perguntou. Ele perdoou, ele não julgou. No caso de Maria Madalena, uma multidão para apedrejar. O que ele fez? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Assim somos nós. Se nós formos olhar quem é que nós estamos ajudando, por que chegou naquela situação de precisar de ajuda, nós estamos perdendo todo o nosso mérito pela ajuda. Porque não foi isso que o Mestre nos ensinou. Ele nos ensinou a amar. E quem ama não fica julgando. Quem ama auxilia com tranquilidade. Auxilia com amor. Então, isso é o que o homem de bem faz. E nós ainda estamos aprendendo. Com certeza, nós já estamos no caminho. O fato de nós estarmos aqui agora, procurando aprender um pouquinho dos ensinamentos do Mestre, já é um bom passo. Aí depois nós vamos sair lá fora e tentar pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou, que nos ensina todos os dias. Abrimos o Evangelho todos os dias e sempre achamos alguma coisa que, peraí, eu não tinha pensado nisso ainda. Não importa há quanto tempo o Evangelho seja o nosso livro de cabeceira, nós sempre vamos aprender alguma coisa a mais.
E por que é que nós estamos aprendendo alguma coisa a mais? Porque estamos melhorando, estamos tendo a chance de ir buscar mais, né? Então, o homem de bem, ele é carinhoso, ele não ofende, ele não magoa, ele faz as coisas de uma maneira tão natural que ele não percebe o quanto ele está sendo especial para aquelas pessoas com quem ele convive. Porque para ele é natural. O que para muitos de nós ainda é complicado, para o homem de bem não. Então nós vamos, a partir de agora, durante a semana, tentar lembrar, ir buscar no Evangelho, ler um pouco mais. Então todos nós temos, todos os dias, a oportunidade de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas de bem. Pessoas que levem carinho, a mansuetude, a paciência. Normalmente a gente ouve muito: eu perdi a paciência. Ninguém perde o que não tem. Esse é o problema. Não temos, e quando nos exaltamos dizemos que perdemos a paciência. A paciência, muitas vezes nós aprendemos a ter um pouquinho de paciência justamente com aquelas pessoas que convivem conosco. Pode ser um irmão, pode ser um cunhado, pode ser uma sogra, que nos cobra e nos deixa, às vezes, muito impacientes. Mas se nós pararmos para pensar, são essas pessoinhas que muitas vezes tiram aquilo que nós não temos, é a alavanca que nós temos para o nosso crescimento. É através, muitas vezes, de palavras, de desentendimentos, que nós temos a oportunidade de exercer a paciência, que nós temos a oportunidade de aprender com essas dificuldades. Então, aqueles seres que muitas vezes nós dizemos que é muito difícil, estão ali justamente para nos dar a oportunidade de aprender, de crescer, de exercitarmos essa paciência que nós costumamos dizer que perdemos. Então, muitas vezes, a dor que às vezes os próprios familiares nos trazem são justamente a alavanca para o nosso progresso. Aí, depois de muito tempo, depois que a gente já caminhou bastante, melhorou um bocadinho, a gente se lembra de muitas coisas e pensa: nossa, eu mudei. Nós muitas vezes nos surpreendemos, porque nós percebemos que tudo aquilo foi aprendizado. Nada do que nos acontece passa em branco. Tudo que nos acontece vai servir para alguma coisa. Nada é perdido. As dores que muitas vezes nos incomodam muito, nos faz sofrer, são justamente elas que vai fazer com que nós cresçamos, com que nós aprendamos. E lá na frente a gente vai estar agindo diferente, porque aprendemos muito mais com os nossos erros, com as nossas dores, do que com as coisas boas. As coisas boas são maravilhosas, nós rimos, nós brincamos, é maravilhoso. Mas aprendizado mesmo, ele é muito maior na dor, no sofrimento, na impaciência, naqueles seres que fazem os nossos cabelinhos branquear. Tudo isso tem um valor incrível.
E nós só vamos aprender isso com o passar do tempo. Quando o tempo vai passando, nós vamos percebendo quem somos e do que somos capazes. Porque quando somos ainda muito jovenzinhos, é tudo mais tranquilo. Com o passar do tempo, com os erros, com as dores, nós aprendemos mais. Nós podemos olhar para uma criança estudando. Muitas vezes não quer estudar, faz aquele barulho. Com o passar do tempo, a gente vai conversando, de repente, a própria criança percebe que é melhor estudar. É custoso saber ler. Então ele aprende com o próprio erro dele. Ele não queria. Quando ele percebe que é bom, pode perceber isso em qualquer criança. Nessa fase que nós passamos agora, com a pandemia, as crianças ficaram 2 anos sem aprender nada. E não queriam fazer o esforço em casa para aprender alguma coisa. Hoje o sorriso vem aqui, porque já está sabendo ler. Então, eles aprenderam com o quê? A teimosia deles, com aquela falta. Nós não podemos, lógico, culpá-los, claro que não. Mas eles aprenderam com a dor, porque chegou uma hora que queria ler como os maiores e não conseguia. Assim somos nós, não somos diferentes. Nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. O erro machuca, incomoda, traz muita dor, mas traz aprendizado. Então não vamos nos desesperar, porque hoje eu não fiz coisa direito. Não fiz hoje, amanhã eu faço. Vamos nos lembrar sempre do homem de bem. Não deu para fazer hoje, dá para fazer amanhã. Nós temos a bênção dessa encarnação. Nós temos o auxílio de Deus, de Jesus, dos bons espíritos que estão à nossa volta, do nosso mentor particular, esse amigo que nos atura. Eu fico imaginando na minha idade o quanto ele já aturou, né? E não desiste da gente, está sempre ali, né? Então eu falo, esse é um amigo assim, eu falo, não dorme, não cochila, não sai para passear, não vai dar uma volta, está sempre ali, torcendo, nos inspirando, e muitas vezes nós nos esquecemos dele. Então é muito importante que a gente se lembre que tem alguém do nosso lado, alguém que nos ama muito e que está conosco há muito tempo, e sabe Deus ainda quanto tempo vai ficar. Então vamos sempre agradecer, vamos sempre tentar sermos benevolentes, não ficarmos julgando, porque nós não queremos que façam isso conosco. Vamos fazer para o outro só aquilo que a gente quer que faça para a gente. Só. Não vamos fazer para o outro algo que nós não gostaríamos que fizessem conosco. Vamos fazer, quando formos fazer alguma coisa, nos lembrar sempre disso. Fazer sempre o bem. Da melhor maneira que pudermos. De repente nós vemos uma situação que, se eu tivesse dinheiro eu ia fazer. Bem, não tem dinheiro, não tem problema. Mas tem um ombro, amigo. Tem os ouvidos para ouvir. Então vamos sempre pensar nisso, sempre. Caridade também é ouvir.